Olá a todos, meu nome é Ana Raquel, eu sou arqueóloga formada pela Universidade Federal do Piauí e atualmente eu estou no mestrado na mesma instituição de ensino e eu irei apresentar o trabalho Prospecção e Caracterização do Cemitério do Batalhão do Genipapo, em Campo Maior, Piauí, em que eu sou a autora, Ana Raquel Vale Prado, e juntamente com as pesquisadoras Anne Karenine Souza Castelo Branco e a docente Maria do Amparo Alves de Carvalho. Então, nós fizemos essa pesquisa, né? Eu fiz com a colaboração das duas pesquisadoras e, juntamente com elas, atualmente estamos dando continuidade a essa pesquisa. Sobre os tópicos que irei trazer, né? Vou abordar a introdução, falar um pouquinho detalhadamente sobre o que foi feito na pesquisa, no relato de caso, e trazer também os resultados e discussões a partir do que foi estudado, do que foi das viagens de campo, né, que foram feitas e dos métodos empregados. Vou falar um pouquinho as minhas conclusões, né, sobre a pesquisa até o momento, pois ela ainda está em continuidade, e por fim as referências que utilizamos no trabalho. Sobre os objetivos da pesquisa, ela tem como foco a investigação dos vestígios da cultura material do cemitério do Batalhão de Genipapo, localizado em Campo Maior, Piauí, por meio de métodos arqueológicos voltados à caracterização dos objetos imóveis e análise espacial do local. A pesquisa iniciou-se no âmbito da iniciação científica voluntária, no período de 2021 a 2022, com o plano de trabalho, prospecção e mapeamento do campo de batalha do Genipapo e das travessias do rio Genipapo em Campo Maior, Piauí. E atualmente ela segue em nível de mestrado, né? Atualmente com minha autoria. A proposta ela possui a devida importância social e acadêmica de se investigar a materialidade ligada a um episódio histórico pouco explorado pela historiografia tradicional. E o estudo ele busca ainda compreender como a comunidade local e os visitantes se relacionavam com o e de que forma os artefatos e o espaço foram ressignificados ao longo do tempo, contribuindo para debates mais amplos na arqueologia histórica e na crítica às narrativas oficiais. Essa pesquisa ela tem um tema que ele é muito forte, interligado à independência do Brasil, e aqui no Piauí, esse tema, né, da Batalha do Genipapo, ele é enraizado no ensino, ele é enraizado na cultura piauiense e principalmente campo-maiorense, em que todos os anos eles realizam festividades em comemoração ao Dia da Batalha. E essa pesquisa ela tem uma grande contribuição nesse sentido, né? Na questão de procurar investigar esse episódio marcante que tem como materialidade os remanescentes dos túmulos, né, que estão no Campo Santo. Sobre os tópicos da pesquisa, né, falando um pouquinho mais detalhadamente sobre a introdução, em que ela investiga como os vestígios materiais do cemitério do Batalhão do Genipapo, né, em Campo Maior, revelam memórias e significados históricos ligados à luta pela independência do Brasil a partir de uma abordagem arqueológica, crítica e territorial. Já no relato de caso, né, através de métodos arqueológicos, técnicas de georreferenciamento, que serão abordadas posteriormente nos próximos slides, e análises historiográficas, foi possível mapear, documentar e reinterpretar o cemitério do Batalhão de Genipapo, revelando como a materialidade do local contribuiu para a construção simbólica da memória da independência do Piauí. Nos resultados e discussões, a pesquisa ela analisa a formação dos túmulos, né, como eles foram formados, as intervenções recentes que foram feitas no cemitério do Batalhão do Genipapo, e destacando como essas alterações visuais e estruturais elas afetam a interpretação arqueológica e a preservação da autenticidade do sítio. E eu vou falar um pouquinho posteriormente sobre os pontos positivos e negativos dessas intervenções, mas em outro slide. As conclusões, né, que tiramos, em que o estudo revelou que o cemitério do Batalhão de Genipapo ele foi ressignificado ao longo do tempo como um espaço simbólico de memória e religiosidade, reforçando seu papel identitário na paisagem cultural local. E, por fim, vou mostrar um pouquinho as referências utilizadas no trabalho, né, das principais obras dos autores vinculados à arqueologia histórica, à arqueologia dos campos de batalha e ao contexto da Batalha do Genipapo para o estudo, análise e construção da pesquisa. O cemitério ele faz referência à Batalha do Genipapo, né, que foi travada no dia 13 de março de 1823,
nesse processo de independência do Brasil. Ela aconteceu na travessia do Rio Genipapo, por isso que ela leva esse nome, e foi o resultado de movimentos separatistas que buscavam romper os laços administrativos com Portugal. E o Campo Maior foi palco desse confronto, porque na época o comandante de armas, Major João José da Cunha Pitié, ele precisou se deslocar, né, da antiga capital Oeiras para o litoral, para Parnaíba, porque lá estava havendo uma revolução. E no retorno ele encontrou resistência em Campo Maior, com cerca de 2.000 pessoas, né, adeptos à separação, que aguardavam um combate. Aí foi travada a Batalha de Genipapo. E esse estudo ele busca investigar esses vestígios, né, da cultura material, que está localizada em Campo Maior, para poder entender melhor como esses elementos se relacionam com o entorno, com o local, com o espaço físico e a simbologia religiosa que esse local traz. Já no relato de caso, sobre a leitura bibliográfica, grande parte dos textos que foram utilizados vêm da arqueologia histórica, mas também relatando muitos autores que falam sobre a arqueologia de campos de batalha, que é uma sub-área da arqueologia de conflito, e também os textos, né, claro, do contexto histórico da Batalha de Genipapo, em que existem muitos piauienses autores. Sobre as viagens de campo, elas foram feitas na graduação e agora no mestrado ainda estamos dando continuidade. O espaço ele sofreu diversas intervenções que impediram um registro de imagens que pudessem comparar com antes e depois, que foram intervenções que melhoraram a acessibilidade do local, mas essas intervenções acabaram prejudicando na visibilidade do local e prejudicando também uma questão de comparação, comparar como era antes e agora. E essas intervenções não foram feitas da maneira correta, né? Porque não foi contatado o IFAM para poder fazer essas intervenções e realizar escavações no local, estudos, enfim, não teve esse tipo de contato. Então, não foram feitas do método mais correto. Sobre o tratamento de dados, foram feitas diversas prospecções por caminhamento para encontrar vestígios, prospecções aéreas, né, através do georreferenciamento, e foi possível construir um modelo ortomosaico, né, que corresponde ao cemitério do batalhão, de toda a área e também do seu entorno, da parte ao redor, próximo também aos rios. E aí, com esse modelo, foi possível, com ele, melhor visualizar as camadas, melhor visualizar a superfície e os elementos que abarcam a área do cemitério. Também foi feita a contagem, né, da identificação dos túmulos, que contabilizou 380 túmulos, e também feita as tomadas de coordenadas geográficas de cada túmulo, sendo possível posteriormente fazer um mapa sobre essas localizações. Sobre os resultados e discussões, muitos desses montículos dos túmulos, eles tinham muitas tonalidades distintas, né, de cores claras, cores escuras, que levava-se a pensar que haviam túmulos antigos e recentes. Mas como eles são túmulos mais rústicos, que têm uma estrutura diferenciada, na verdade o que pode ter ocorrido foram o reagrupamento desses túmulos. Inclusive, no futuro, essa contagem pode até ser um pouco diferenciada com a última contagem que foi feita. E sobre as obras de restauração, foram feitas muitas obras para acessibilidade, foram feitas também uma maquete, mas também houve a retirada de armamentos bélicos que haviam em um museu próximo, um museu dentro do local, e atualmente não há um museu mais no local. Foi feita essa maquete e descaracterizou muitos aspectos do local que é interligado ao contexto de batalha. Por fim, né, aí a imagem da plataforma que foi feita, em que tem um cruzeiro, e essa plataforma ela foi consolidada em um local que não houve escavação nenhum estudo. Então, foi uma coisa feita de forma inadequada. Sobre as conclusões, com o estudo dos túmulos, né, e do recinto que os abriga, destaca-se o uso simbólico que os moradores e visitantes de outras cidades dão para o ambiente, que eles agora interligam mais a religiosidade para o local. Então, é um local que é um cemitério e também tem um contexto da religiosidade e um local de celebração. Essas foram as referências que foram utilizadas no trabalho. Espero que vocês tenham gostado.